Muito bem, então agora vamos fazer aqui, vamos agora já direto ao ponto, vendo o quê? Vendo as perguntas, tá? E eu sugiro que você, se você estiver, como né, foi quase uma hora de aula somente para ler e traduzir e interpretar o texto, eu sugiro que você faça o seguinte, para responder essas perguntas, lembra que você está estudando inglês aqui, você está se preparando. Na prova você não vai poder fazer isso, tá? Então, mas aqui a gente precisa ter o nosso cérebro focado aqui direto. Então, fecha todas as abas da internet que você estiver vendo aí, se você estiver com o celular, se você não estiver vendo a aula no celular, desliga o celular para você não ver o WhatsApp, Telegram, esse tipo de coisa. E faça o seguinte, leia mais 2 vezes, por favor, leia mais 2 vezes sem vídeo o texto. Leia mais 2 vezes o texto, você vai perceber que você leu se você leu o texto antes da aula, você leu uma vez, depois você leu comigo e depois você leu a tradução comigo. Agora se você ler mais 2 vezes, você vai ter lido 5 vezes. Isso não é somente para responder essas perguntas, mas é para fazer o seu cérebro se acostumar com o inglês, tá bom? E muitas vezes eu não vou traduzir tudo aqui das perguntas, porque você vai estar com a tradução dentro do seu slide, dentro do seu material, tá? Então, nós vamos fazer, em meia hora vamos fazer essas questões aqui, tá? E você, por favor, lembre-se, até o dia da prova, você tente ler pelo menos umas 6, 7 vezes cada texto, tá? Com as perguntas. Isso não é perda de tempo, muito pelo contrário, você se acostumar a martelar várias e várias vezes naquilo que você está aprendendo, tá bom? Deixa eu só me diminuir aqui agora, porque aqui é só para dar o recado. Mas agora, desculpa, meu amigo, mas eu vou ficar em cima do negócio aqui do vencer e vamos lá então, olha só. Então a primeira pergunta, olha só. Na sentença, Shades of Peach adorn America's recently redesigned $20 note. Então olha só, na sentença, vamos colocar em marca-texto. Tons, tons de pêssego adornam, ilustram, decoram a nota de $20 recentemente redesenhada, mas os comerciantes, eu coloquei assim na tradução, mas é assim, os comerciantes de moedas pouco se importam por bonitas cores. Quer dizer, os caras estão um pouco se lixando, lembra? Estão um pouco se lixando. Nas linhas 1 e 3, repare então que se você não, veja bem, outra coisa, eu quero que você também se acostume a fazer prova. Eu quero que você leia o título do texto quando você for fazer a prova, para saber o que vai rolar. Então veja, como é que você vai atacar a prova. Aqui nós fizemos a tradução limpa, desde o começo, porque nós estamos estudando inglês. Agora, prática de prova, o que você tem que fazer? Leia o título do texto, no caso aqui era a faded green, um verde desbotado. Talvez você não teria na hora, lembrar, mas o que é fade mesmo? Fade tem nas filmadoras, tem o fade in, fade out, que é para você ir diminuindo, não ter aquele corte seco, você ir diminuindo as coisas. Começa uma imagem aos poucos, aí ela fica nítida, e quando acaba um filme eles fazem o fade out, que é diminuindo a imagem até ela desaparecer, e não ter aquele corte seco. Mesmo que você não entenda o título do texto, você vai fazer o seguinte, você vai ler o título do texto para ter uma ideia. Depois você vai passar os olhos sobre o texto, você não vai traduzir o texto. A tua missão agora é passar os olhos sobre o texto e ver se tem alguma palavra grifada, alguma palavra em negrito ou uma lacuna. Se tiver uma palavra grifada ou em negrito ou uma lacuna, isso é um indício de que alguma coisa vai ser perguntada lá na frente. Então esse vai ser o jeitão de você fazer a prova, esse vai ser o jeitão de você atacar a prova, preparar o terreno. O Cés Graham não fez isso nessa aula aqui, nesse texto aqui. Mas ele tem a mania de cada 10 perguntas, ele faz 2 ou 3 que você precise conhecer o texto por completo. Então às vezes ele começa assim, eu já falei isso na nossa aula sobre Cés Graham. Ele começa assim, according to the text, according to the author, de acordo com o texto, de acordo com o autor. Quando ele pergunta isso, você tem que saber tudo do texto, que de acordo com o texto, você não sabe em que ponto do texto está aquela informação que ele está te solicitando. Isso é geralmente colocado na primeira questão e nas 2 últimas. Ou seja, as outras 7 que estão lá no meio, você pode ter só trechos pequenos. Tá? Então, quando aparecer perguntas de acordo com o texto, ou de acordo com o autor, ou no geral o texto trata de papapá, eles costumam colocar isso quando? Eles costumam colocar isso no começo do texto, a primeira pergunta, que é para deixar você perdendo tempo. Quando você percebe isso, você pula para as outras questões. Então a minha dica é a seguinte, para a gente poder voltar para as questões. Leia o título do texto, se você não entender, você é uma pessoa normal. Depois você passe os olhos sobre o texto para ter uma ideia de se tem alguma palavra em negrito, grifada ou lacuna para você preencher, porque isso vai ser um indício de que alguma coisa vai ser perguntado. E aí você passa para as questões
e veja se tem as questões que você pode responder somente com trechos do texto. Então, se tiver, né, according to the text, according to the author, você pula e vai para as outras, tá bom? Vamos lá então. E lembrando que eu não vou traduzir algumas coisas aqui, porque você já vai ter... Porque se eu comentar tudo, vai demorar mais 2 horas, tá? Mas vamos lá então. In the sentence, shades of peach adorn. Então, olha só. Na sentença, na frase, tons de pêssego adornam, né, decoram a nota de $20 recentemente redesenhada da América, mas os comerciantes de moedas pouco se importam com cores bonitas. O autor quer dizer o quê? Né? Quer dizer que. Né? Aí você tem aqui as traduções. A alternativa correta, eu vou fazer rapidamente isso para a gente não perder tempo. Você vai ter a tradução. Vai ter o quê? Vai, tecnologia. Uau, olha só. Currency traders are not really concerned about aesthetic changes in dollar notes. Então, olha só. Ele fala aqui em cima que não é isso que eu quero, que quem trabalha com dinheiro está pouco se lixando com cores. Ou seja, os currency traders não estão realmente, esse concerned é a mesma coisa que worried. Não estão preocupados sobre changes, mudanças estéticas nas notas de dólares. Que ele fala lá que na verdade eles estão um pouco se lixando. Care little for, né? Eles estão um pouco se lixando, tá? E eu queria chamar a atenção, eu não vou traduzir as outras porque você tem isso traduzido no seu PDF, tá? Eu queria só lembrar uma coisa para você. A letra B de bola, está escrito aqui, olha só. Os currency traders estão muito preocupados sobre as recentes mudanças nas moedas, nas notas de dólar. A palavra bill tem a mesma ideia de note. Tá? Ele trocou aqui para te enganar, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Eu vou te dar uma dica de prova para você poder talvez chutar cientificamente. Falar que a letra A, né, os currency traders não estão muito preocupados sobre aspectos estéticos. E na letra B, os currency traders estão muito preocupados sobre as mudanças recentes no dólar, são duas opostas, são duas traduções, são duas alternativas opostas. Então coloca uma coisa na sua cabeça e você vai perceber isso aqui nessa aula. O Sesgran-Hill tem a mania, tem o hábito de colocar 5 alternativas e muitas vezes, quando tiver duas alternativas opostas, uma delas é a correta, costuma ser isso, tá? Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, a antiga ESAF, bancas menores, Sesgran-Hill, só o CESP, Sebrasp que não. Todas colocam pelo menos uma questão onde você tem duas alternativas opostas e uma delas é a correta. Né? Às vezes eu já acertei muitas questões, por quê? Porque eu percebi que tinha duas opostas e só tinha uma que fazia sentido. E aí eu chutava aquela e acertava, tá? Tudo que eu ensino para você aqui eu testo antes, tá? Então, dado isso aqui, vamos para a próxima pergunta, lembrando que não vou traduzir tudo porque você já tem a tradução no seu PDF, nos seus slides aí, tá bom? Vamos lá, próximo, olha só. Aqui tem uma típica questão, do Sesgran-Hill. And, essa aqui é uma palavra, ele fala assim, and na linha 9 introduz uma ideia de adição. Corinthians and São Paulo Futebol Clube are world champions. Corinthians e São Paulo, eu ia botar o Palmeiras aqui, mas o Palmeiras não tem mundial, então, né, fazer o quê, né? Então, olha só para sacanear com os meus amigos palmeirenses. Então, Corinthians and São Paulo são campeões mundiais, tá? Tem um S aqui. Ou seja, é de adição. Então, repara só uma coisa. Aqui a palavra and, eu acho que ela deveria estar em itálico e não estava. Introduz uma ideia de adição. Verifique a opção na qual a ideia introduzida pela palavra na primeira coluna está corretamente afirmada. Ele quer saber se since, que quer dizer desde, significa causa. Se o but, que é mas, significa condição. Se o even, que quer dizer mesmo ou até mesmo ou mesmo, é conclusão. Tá? Se o thus, que quer dizer consequentemente, tá? Ou deste modo,
tá? Significa consequência. E se o so, os dois aqui quer dizer a mesma coisa, tá? Quer dizer, consequentemente, tá? Desse modo, portanto, tá? Portanto, né? Você vai ver que no teu slide vai estar escrito portanto e assim, e o thus eu coloquei desse modo e consequentemente, ou então eu também coloquei no slide lá, eu coloquei portanto também, tá? Portanto, eu estou colocando agora, porque eu tinha esquecido de botar o portanto, tá? Significa consequência. E o so quer dizer oposição, tá? Oposição. A alternativa certa qual que é? É o thus. O thus quer dizer isso, tá? Então, o thus, o consequently, o therefore, o hence, a palavra menos usada, mas existe, as a result, e o so, tudo isso quer dizer, marca aí, consequentemente, portanto, sendo assim, e assim por diante, né? E como resultado. Perfeito? Próxima. Olha só, according to the line, de acordo com a linha 16, olha só como ele já está te mostrando em que linha está. The Euro area's economies are on demand. Estão melhorando. Estão melhorando. Tá? Que significa que elas estão o quê? Então, olha só. Está escrito aqui melhorando. Tá? E eu vou te mostrar, inclusive, uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Eu respondi essas questões somente com o quê? Com teoria econômica. Vou te mostrar, vai ser muito legal. Então, olha só, ele está dizendo o que aqui? Olha só. Alternativa A, ele quer saber o que é on demand. Ou seja, na verdade, on demand quer dizer estar sendo consertado. Na verdade, esse are estão, e o on demand sendo consertadas. As economias estão sendo consertadas. O que está sendo consertado é melhorando. Então, a alternativa A é melhorando, a alternativa B estagnada, a alternativa C perfeitamente saudável, getting worse, ficando pior. Ficando pior é a mesma coisa que piorando. E in trouble, com problemas. Nossa, é problema, não, problema. Com problemas. Com problemas, você entendeu aqui? Com problemas. Ou se você quiser em apuros. Então veja, eu já te falei que era melhorando, então a alternativa certa é improving. Agora perceba uma coisa. Improving é o oposto de ficando pior. Lembra que eu falei para você que quando você tem duas opostas é porque uma delas é a correta? Perfeito? Perfeito, tá? Agora, olha só. Melhorando é para cima. Estagnado é para o lado. Perfeitamente saudável é para cima. Piorando é para baixo. E in trouble é para baixo. Tá? Então eu te pergunto, quais são as três formas, Olha, eu vou até fazer um negócio aqui, ó, olha que bacana só, né? Não é essa que eu quero, é esse daqui, ó. Vamos fazer aqui. Então vou responder aqui para o Pride concurso. Aqui eu posso fazer umas brincadeiras, tá? Então olha só, vamos lá então. Muito bem, então vamos lá então. Estamos aqui no Jornal do Roberto Vitti. Quais são as três formas, quais são as três possibilidades de uma economia? Ela pode estar melhorando, está crescendo, está estagnada ou está reduzindo. Quando uma economia reduz, eles chamam disso de recessão. Então, quais são as três possibilidades de um estado de uma economia? Crescendo, estagnada ou reduzindo, tá bom? Então perceba uma coisa. Quando eu falo que uma economia está on demand, vamos supor, você não sabe o que é isso. On demand, tá bom? Você não sabe o que é isso, tá?
Aí você fala assim, está melhorando, está estagnada, está perfeitamente saudável, quer dizer, está subindo, está crescendo, mas está perfeitamente que, né? Getting worse, piorando, ou in trouble, em apuros. Vamos lá então. Veja, se, presta atenção, olha só na lógica, se a economia está piorando, se ela veja bem, se ela está estagnada, isso é uma coisa positiva ou negativa? Negativa. Lembre-se que a população de um país cresce, então você tem que fazer a economia crescer sempre. Então, uma economia estagnada é uma coisa negativa. Uma economia piorando é uma coisa negativa. Estou colocando a lousa ali, tá vendo? Uma economia em apuros é uma coisa negativa. Então, se eu estivesse falando que ela estava estagnada, é porque ela está piorando. Se ela estivesse estagnada, ela estaria em apuros, porque uma economia não pode ficar estagnada. Se ela estivesse piorando, ela estaria em apuros. Tá bom? E em apuros, só pode ser estagnada ou piorando. Então eu não posso nenhuma dessas três, porque se uma das três estivesse correta, teria outras também. O que eu fiz aqui? Ah, desceu de novo aqui. Agora eu aprendi a mexer nesse negócio aqui. Tá? Então eu posso já mandar isso para o inferno, já posso mandar isso para o inferno, já posso mandar isso para o inferno. E aí sobrou o quê? Melhorando, que é uma coisa positiva, e perfeitamente, que é uma coisa positiva. Só que dificilmente, agora deixa eu trocar aqui, dificilmente alguma economia é perfeitamente positiva. Então só pode ser melhorando, tá bom? Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que on demand é melhorando. Sim, eu falei isso, tá? Eu te ensinei isso. Agora eu não erro mais. Pois é. Agora você não erra mais, mas na ocasião, se você não soubesse, você podia ir pela teoria econômica, tá bom? Vamos lá então, próxima. Aqui é a mesma coisa, olha só, aqui rapidamente para a gente não estourar o tempo. No fragmento, cortes de impostos e gastos com a guerra do Iraque, depois ele falava dos remédios lá, estão arrastando os livros dos governos para desordem. Desordem. Tá? Ou seja, a parte de contabilidade está indo para desordem. Na linha de 2831, sugere que tais livros logo estarão o quê? Sob controle, sob severa investigação. Inclusive eu queria falar para você que a palavra investigation é investigação e você tem aqui a palavra probe. Probe também quer dizer investigação. Sob controle, sob severa investigação, totalmente imprecisa, isso aqui quer dizer imprecisa, tá? Absolutamente useless, useless quer dizer inútil, e in a state of disorder, num estado de desordem. Ou seja, a alternativa certa é a letra E de elefante. E mais uma vez, repara que eu vou colocar aqui em marca-texto, a letra A, sob controle, em um estado de desordem, são duas alternativas opostas. Começa a ver como é que funciona a alma da prova do Sesgranhil, tá? Próxima. Aqui, rapidamente, 25. Na década de 80, nas anos 80, de acordo com as linhas 50 a 54, um dólar mais fraco. A alternativa certa, eu vou rapidamente aqui, porque você vai ter isso daí no seu slide. Caiu errado aqui, mas é a alternativa C, tá? Contribuiu para diminuir as vendas dos carros japoneses e dos relógios suíços nos Estados Unidos. Eu comentei isso com você, esses produtos ficaram mais caros, tá? Mais caros, e aí começou a ter menos venda. E ele fala isso no texto. Essa daqui é a mais complexa que tem, porque na verdade você tem muita coisa aqui. Né? Marque a única sentença verdadeira no que tange as ideias apresentadas no parágrafo 4 e 7. Senhores, nós não temos tempo para ler o parágrafo 4 e 7 de novo, porque haja saco, né? Haja paciência. Mas eu vou te dar a resposta. A alternativa certa é o quê? Tá? É a letra D, você vai lá, depois você vai lá, ele fala assim, o atual déficit de contas correntes relativos ao GDP, ao PIB, é o primeiro americano desde os 80s, desde os anos 80. Repara só uma coisa, lá ele colocou in the 1980s, assim. Quer ver? Olha só, quer ver? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui, olha só. Olha só, ele colocou aqui, tá vendo? Ele colocou aqui 80, tá? Ele escreveu em numeral. Em numeral. Em numeral. Tá? E aqui ele fez o quê? Volta, vai para frente. Ele colocou o que aqui? Ele colocou em escrita. Por isso que eu falo para você, é importantíssimo você saber escrever os números também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então é a letra D de dado, ficou meio torto aí, mas é a letra D. 27. Essa também, você dá uma olhada no texto depois com a tradução. Marque a opção
que melhor reflete a estrutura retórica, né, o discurso do último parágrafo, tá? No último parágrafo você vai ver que ele faz o quê? Ele faz o quê? Causa e efeito. Você vai ver depois lá, dá uma olhada no último parágrafo, a tradução vai mostrar para você que é causa e efeito, tá bom? Agora, 28, essa daqui, eu queria gastar um pouco mais de tempo, porque essa daqui são aquelas que são mais, na minha opinião, são as melhores para você gastar tempo na prova. Olha só, cheque a correta afirmação, statement quer dizer afirmação, sobre vocabulário. Esse sobre poderia ser concerning, ou então on, tá? Ou então about, ou related to. Tudo isso quer dizer sobre, a respeito de, relativo a. Ele quer saber se remarkable, que quer dizer notável, é a mesma coisa que incomum. Incomum são sinônimos. Ele quer saber se lively, que quer dizer animado, animado, é a mesma coisa que mortal, fatal. Ele quer saber se trimestre, ou melhor, se lively é o oposto de mortal. Se trimestre, eu cheguei a falar para vocês, tá? Refere-se a um período de 4 meses. Já não é, porque na verdade não é, são 3 meses. Lively também não é, animado não quer dizer mortal, o oposto. Curbing, que quer dizer reduzindo, tá? Então marca aí reduzindo, tá? Olha que bobagem, né? Reduzindo pode ser substituído por encorajador. Lógico que não. Poderia ser, né? Esse replaced que está aqui, ó, tem a mesma ideia de substituted, tá bom? E esse these days, que quer dizer atualmente, eu marquei para vocês já durante a aula, é a mesma coisa que actually é um falso cognado, que quer dizer de fato ou na verdade. A alternativa certa é a letra A de amor, é a única que faz sentido. Mas, professor, eu não saberia na hora da prova falar se lively é a mesma, se remarkable é a mesma coisa que são sinônimos de uncommon. Pois é. Você teria que dar uma olhada na linha 11 aqui, ó, que está mostrando. Porém, as outras 4 são totalmente erradas. Então, quem souber vocabulário, às vezes pode até ficar em dúvida se aquela palavra remarkable, né, tem a ideia é o sinônimo de uncommon, tá? Ó, você pode ter uma outra palavra também que é awesome, A-W-E-S-O-M-E. Awesome também quer dizer notável, né? Remarkable. Ou seja, às vezes você pode não saber, aí você vai para lá, porém, se você perceber que as outras 4 você não estão erradas, que você percebeu que está errada, você pode já chutar naquela que está lá em cima, tá bom? Deixa eu só me diminuir aqui, vamos lá então. Próxima. Vamos lá, próxima. Mark the correct statement concerning, né? Olha só, aqui é a mesma coisa. Você vai perceber o seguinte, olha só. Marque a correta afirmativa, a correta declaração sobre a referência, tá? A palavra it na linha 7 refere-se a euro. A palavra those na linha 23 refere-se aos investidores. A palavra their, que é seus, suas, eu não vou escrever, seus, suas, deles, né, refere-se a investidores. Esse ones refere-se às empresas europeias. E se esse it, né, esse ones, você pode dizer como aquelas, tá? Aquelas, você pode trazer como aquelas, tá? Tá? Vamos ver lá na 43 lá, vamos ver na linha 43. Aqui, olha só, vamos ver aqui, olha só. Qual que é o, se o, não, não, pera um pouquinho, se o one, não, olha só, um aumento do euro em relação ao dólar faz com que as exportações das empresas europeias tornem-se mais caras do que as empresas americanas. Então, olha só, não é sobre as empresas, não é sobre as empresas europeias aqui lá, tá? Então, só para a gente perceber que não é, tá? Não é para mostrar.
E a letra it, que seria isso, vai, o ele, tá? Refere-se à empresa de carros europeias. Vamos ver qual é a resposta certa? Tá? É a their nos investidores. Vamos lá na linha 25. Vamos lá em 25. Isso mesmo, olha aqui, olha aqui. Ó. Entretanto, olha só. Entretanto, as moedas não são símbolos de virilidade econômica, mas ativos nos quais os investidores esperam um retorno. O dólar costumava ser flutuante, né? Porque os investidores esperavam fazer mais a partir de ativos de dólares, tá? Do que aqueles denominados em outras moedas. Agora, eles não estão tão certos. Eles quem? Cadê? Aqui, ó, os investidores. Então, lá está o quê? Vai. Alternativa certa. Vai. Os investidores. Perfeito. E para finalizarmos, marque a sentença que poderia ser completada com o on. Essa daqui é uma das perguntas que eu diria para você o seguinte. Essa é para você responder todas as anteriores e essa daqui você deixa para o final e ver qual que é a letra que você menos chutou, que você acertou, que você escolheu nas outras, tá? Porque isso, eles querem um conhecimento de phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Por exemplo, olha só, eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. The board meeting may be put... Veja bem, a reunião do conselho, da diretoria, pode ser o quê? Put off. Pode ser adiada, pode ser put off, mas aí você tem que botar off. Phrasal verb é isso, ó. É um verbo mais uma preposição. Isso é o inferno do capeta, isso daqui, tá? Isso está mais feio que o meio de campo do Corinthians. Então, olha só, a reunião de negócio, a reunião do conselho pode ser put off, pode ser adiada para até a próxima semana. Próxima, African nations always depended heavily on food imports. As nações africanas sempre dependeram pesadamente de importações de comida. O verbo to depend exige a preposição on. Então você tem que saber isso. Não é uma regrinha só, é uma bitola. Então a alternativa certa é essa. Letra B de bola. Tá? Aqui a mesma coisa, você vai ver depois na tua tradução. Called off, que quer dizer o quê? Que quer dizer cancelada. Deixa eu me tirar da tela que eu vou atrapalhar vocês aqui. Que quer dizer cancelada. The ministers have to carry out many administrative como é que fala? Administrative duties. Duties quer dizer tarefas, quer dizer tarefas, tá? Então, olha só, os assistentes do ministro têm que carry out seria desempenhar pode ser deveres também, tá? Muitos deveres administrativos. Perfeito? Perfeito. Depois tem o que aqui agora? You should, é que eu estou escrevendo um negócio aqui para vocês aqui. Carry out. Peraí, carry out. É que eu estou arrumando aqui que eu vi que estava errado no slide aqui. Ótimo. Então, you should be concerned, você deveria estar preocupado, se a sua solicitação, isso aqui é solicitação, tá? Solicitação ou pedido para um cartão de crédito foi rejeitada, tá? Ou seja, você tem que se preocupar se ela foi rejeitada, tá? E o rejeitada é turned down. Então aqui é down. Turn down. Tá? Então repara que você tem que conhecer muito bem essas coisas aqui, né? Isso daqui, tem professor de inglês que fala que se você não souber phrasal verb, você não sabe inglês. Então a maioria dos professores não sabe inglês, tá bom?
Então, vamos lá, então, fechamos por aqui até essa 30ª, são 10 lições, são 10 questões, fechamos por aqui, lembrando sempre que o ideal é sempre você fazer o quê? Você ler esses textos umas 10 vezes antes da prova, tá bom? Fechamos e eu te espero na próxima aula. Valeu! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório, o Gabaritando o Banco do Brasil. E se você assistiu, ficou até aqui, é porque você gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva, eu sou fundador do Vencendo Concursos e com muita honra já aprovei centenas de pessoas. Ajudei muita gente a conquistar o sonho de ser aprovado em concurso público. E eu quero continuar com isso, com essa minha missão e ajudar você também a ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. E para isso nós montamos o melhor curso preparatório do Brasil para o cargo de agente comercial. Eu quero aproveitar, inclusive, e passar para você quais são as vantagens de você ser aluno aqui nosso do Vencendo Concursos. Acompanhe aí comigo, vamos lá. Olha só, vantagens do curso. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso. Chega no seu e-mail, caixa de mensagens principal, pode também, de repente, ir para caixa de mensagens promoções ou até mesmo spam. É importante que você dê uma olhada nessas 3 caixas de mensagens. Tá bom? Nessa ordem, vamos dizer assim. Bom, você também terá acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. É isso mesmo. Quantas vezes você quiser e, ainda mais, o curso fica válido para você durante 1 ano. Olha, sabe o que é legal? Porque em breve nós teremos concurso para a Caixa Econômica Federal. E as matérias do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal são praticamente as mesmas. Então, basicamente, você simplesmente pode dar continuidade nos seus estudos para se preparar para a Caixa Econômica Federal. Por isso, agrega valor você ter um curso preparatório com validade de 1 ano. Além disso, você terá no curso teoria e questões comentadas. Olha só, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. É isso mesmo. Pois sabemos que uma das melhores maneiras, formas aí de você se preparar é por meio de questões. Então, o que acontece no nosso curso preparatório, só para você compreender melhor? Você vai ter a parte teórica, que já tem questão comentada, inclusive, porque no decorrer das aulas, os professores já vão resolvendo questões, e aí nós temos também módulo só de questões comentadas, ok? Bom, você também vai ter material em PDF. Esse material em PDF são os slides que os professores utilizaram para gravar as aulas, nós transformamos em PDF para ficar mais acessível para você conseguir acompanhar melhor as aulas, tá bom? Ok? Beleza? Lembrando que o nosso foco aqui não é o material em PDF, e sim as aulas em vídeo. E você vai fazer parte também no grupo no WhatsApp, para você receber notificações, atualizações do curso. Quando a gente fizer algum aulão, você vai ficar sabendo, ok? Ó, normalmente nós deixamos o grupo fechado, tá? Na maioria das vezes, o grupo vai estar sempre fechado. Por quê? Porque, primeiro, acreditamos que o foco não tem que ser grupo, e sim você estudar. Foi assim que eu passei em concurso público, estudando individualmente. Sentava no meu cantinho lá e mandava bala, estudando, sem olhar para isso, aquilo, outro, porque, ora, vem notícias boas, mas também vem muita notícia ruim, e isso pode acabar desagregando você do curso preparatório, quando se tem alguém que está meio que desanimado. Então, a gente entende que o grupo não é para ficar aberto, é para ficar fechado, para você receber, na verdade, notícias a respeito das atualizações do curso ou alguma coisa extra que a gente possa fazer, ok? Além disso, você vai receber 3 bônus. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões. Ultrapassa a casa de 2.000 questões aí, gabaritadas, para quê? Para você treinar.
Então, você vai fazer o quê? Você vai baixar esse caderno de questões de todas as matérias e vai começar a resolver as questões e verificar, claro, o seu desempenho. Normalmente, cada caderno de questões tem 200 questões ali para você estudar, tá bom? Para você exercitar. Isso aí é um grande simulado, vamos dizer assim, né? Mas além disso, além do caderno de questões, você vai ter também direito a 2 simulados comentados, igualzinho à banca. 70 questões, mesma divisão, nós fazemos, e aí você vai resolver essas questões, depois vai assistir ao comentário em vídeo dos professores. Olha que magnífico, gente. É show de bola, né? Ó, dificilmente você vai encontrar isso por aí em outro cursinho preparatório. Além disso, 2 redações corrigidas. Você vai ter aulas no curso preparatório sobre redações técnicas de redação e vai ter o direito a 2 redações corrigidas da nossa professora especialista. Ela encaminha um tema, você faz a sua redação, envia para ela, ela corrige e te fala onde você precisa melhorar. Olha que sensacional! Redação por redação, é de maneira individual que isso acontece, tá? É fantástico. 2 redações corrigidas. Ó, se você fosse pagar para alguém corrigir suas redações, no mínimo você pagaria R$ 100 cada redação. E aqui está tudo incluso no pacote. Os simulados, por exemplo, você pagaria facilmente R$ 100 cada simulado. Então faz a conta comigo aí, ó. Se você fosse pagar 2 simulados, R$ 200, 2 redações corrigidas mais R$ 200, são 400 mais o valor do curso. Pois é, sabe o que acontece? Nós estamos com um valor super especial de lançamento. Olha só, gente, de R$ 597, todo esse pacote, por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. É ou não é uma super promoção especial? Então, se você realmente está na pegada de passar nesse concurso público, você precisa estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Então, ó, só para recapitular, quero trazer de novo para você o que você vai ter de direito. Qual é a sua oportunidade? A sua oportunidade é ter um desconto por tempo limitado. Nós não sabemos até quando vamos conseguir segurar esse valor. Curso online gabaritando o Banco do Brasil para o cargo de agente comercial no valor de R$ 197. E aí você vai ganhar 3 presentes, né? Bônus, caderno de questões, 2 simulados corrigidos, comentados em vídeo e 2 redações corrigidas também. Maravilhoso. Tudo isso por apenas R$ 197 ou em até 12 vezes no cartão de crédito, 12 vezes de R$ 19,65. Como que você vai fazer para adquirir aqui o nosso curso online preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, tá? E vai ter um botãozinho lá, você vai clicar nesse botão, clica aqui para garantir a minha vaga, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Começará a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. Chama lá, um consultor nosso vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Ou você pode também chamar na central de atendimento. Tá aí o número, ó, 11 97465 6052. Tá certo? Então faz o seguinte, ó, clica no link aí abaixo, faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê na plataforma, hein? Ó, serei seu professor de vendas e negociação, Código de Defesa do Consumidor, entre outras. Valeu, obrigado e até mais. Clica aí, faz a matrícula e inicie seus estudos com a gente.